Paternidade.doc com Fernando Kiefer. Puxe a cadeira, aumente o som e prepare sua pipoca, porque o podcast mais esperado da sua semana está no ar com aquela já clássica proposta única em disseminar o amor, a presença, o cuidado, as responsabilidades e o indispensável protagonismo paterno. Novamente chegando para trocarmos bastante ideia e compartilharmos experiências muito valiosas acerca dos mais variados temas que permeiam o relacionamento pais e filhos. Eu sou o Kiefer, paizão coruja da Laís e padrasto do Eduardo, e seguiremos juntos de antena ligada, porque novamente nosso principal assunto da próxima hora será o maior e mais genuíno maior amor do mundo. E não se esqueça de que agora você, ouvinte, pode ser membro da comunidade Paternidade.doc. Isso mesmo! Criamos um clube de assinaturas mega especial para você contribuir com a sobrevivência do programa e ao mesmo tempo descolar umas regalias e prêmios supimpos. No meio do programa explico melhor, mas para você não perder tempo, se já quiser sapear enquanto ouve a gente, é só acessar o apoia-se/podcast Paternidade. apoia.se/podcast Paternidade, o link está aqui na descrição do episódio. E sobre o convidado de hoje, antes que alguém já venha com ares de Kiefer, vai começar a misturar política com a temática do programa? Até aqui, não acredito. Bom, olhem só, meus amigos ouvintes, este provavelmente não é o maior e mais ouvido podcast que você aí no outro lado conhece. Aliás, bem longe disso. No entanto, independentemente do alcance, garanto a seriedade do meu trabalho e o profissionalismo com que exerço minha profissão e conduzo esse programa. Por isso, existem critérios básicos que primo para convidar os entrevistados e que são parte, inclusive, do conceito e do propósito do Paternidade.doc. E dois deles são: alguém que tenha uma paternidade inspiradora e que possa compartilhar experiências que agreguem em nossas jornadas enquanto pais, mães e cuidadores, e o outro é ter uma ficha limpa. Por isso, estou muito orgulhoso em receber aqui hoje esse homem que tem mais de 40 anos de vida pública em uma jornada marcada pela ética e pelo comprometimento real ao que se propõe fazer, que é a busca por oportunidades igualitárias a todos e, consequentemente, o proporcionar mais visibilidade às minorias e aos menos favorecidos. Sua conduta é respeitada, inclusive, por partidos de oposição. Então, bora falar com o nosso convidado especial e recebê-lo com amor e respeito, que é o que ele sempre emanou ao povo brasileiro? Com uma trajetória profissional e acadêmica extensa e irretocável, ele é, já há muitos anos, uma das figuras políticas mais conhecidas do Brasil. Aos 79 anos de idade, entre as profissões que carrega no currículo está professor universitário, economista e administrador de empresas. Na vida pública, sempre pelo estado de São Paulo, foi senador durante 24 anos, deputado estadual entre 79 e 83, deputado federal entre 83 e 87 e, recentemente, em 2020, foi eleito o vereador mais votado do Brasil pela capital paulista com 167.427 votos, aliás, eleito vereador pela segunda vez. Todos os cargos ocupados representando a legenda do PT, partido do qual é um dos fundadores. Apaixonado pelo Santos Futebol Clube e um grande entusiasta da arte, da música, do rap, é o paizão coruja do André de 53 anos, do João de 46 e do Eduardinho Supla de 55, além de avô babão do Felipe, da Malu, da Laura, do Teodoro, do Bernardo e do Rafael. Ele que recentemente recebeu sua primeira dose da vacina contra a Covid-19, graças a Deus e à ciência. Senhoras e senhores, Vossa Senhoria Eduardo Suplicy! Muito boa tarde, Fernando Kiefer. É uma satisfação aqui estar participando do seu programa e com este propósito tão importante para os dias de hoje, onde, sobretudo, tendo em conta esta necessidade de nós caracterizarmos a vida de nós brasileiros, sobretudo com as características do amor, em contraste com aqueles que, por vezes, têm disseminado, incitado ódio entre pessoas. Eu acho que você, ao escolher como um tema do seu podcast o paternalismo responsável,
Claro, você então está lidando com as coisas importantes na vida, sobretudo o amor. Então, com alegria que estou aqui conversando com você, Gifford. A alegria é minha, senhor Suplicy. Muito obrigado pela presença. Demais ter o senhor aqui comigo, uma grande honra. E me diz uma coisa, já para a gente começar, qual que é a sensação de estar vacinado contra a Covid-19 em meio a um período tão difícil na história da humanidade, né? Olha, eu acho importantíssimo que todas as pessoas se vacinem. Eu tomei a primeira vacina no dia 3 de março, a AstraZeneca, e foi programada para dia 3 de junho a segunda dose da vacina. Então, estou no meio do caminho. Felizmente, eu tenho estado bem de saúde. Tenho notícias de pessoas muito próximas que pegaram a doença. A esposa de uma das principais secretárias minhas faleceu a semana passada, causou enorme tristeza em toda a minha equipe, e então é importantíssimo que todos vocês que estão nos ouvindo procurem sim ser vacinados e respeitarem o dia da sua vacina. Com certeza, é um recado super importante, né? Como a gente falou, em tempos tão obscuros que a gente vivencia, principalmente aqui no Brasil, de negacionismo com relação à pandemia, de negacionismo e campanha contra a vacinação, o recado do Suplicy nesse momento ele é extremamente importante. Mas agora, até para a gente entrar no assunto paternidade para valer, conta um pouco para a gente sobre as lembranças que o senhor tem da infância. Ali na década de 40, o Eduardo Suplicy era um filho que dava trabalho, era tranquilo. Vocês eram 11 irmãos, né, senhor Eduardo? Eu sou o oitavo de 11 filhos e filhas de minha mãe e de meu pai. Minha mãe, Filomena Matarazzo Suplicy, primeiro se casou bem cedo, acho que aos 18, 19 anos, com Anésio Lara Campos Filho. Teve o Anésio, o primeiro filho, e depois estava grávida de Maria Teresa, mas eles foram viajar, estavam na Itália quando o Anésio teve uma doença muito grave e faleceu. Então ela ficou viúva, voltou para o Brasil, e então uma coisa bonita assim, meu pai morava em Santos, Paulo Cochrane Suplicy, e ele certo dia, como costumavam fazer lá, foi visitar no Porto de Santos um navio que estava chegando da Europa. E eis que, nesta visita ao navio, se deparou com minha mãe chegando com o seu pai e irmã e outros. E meu pai esteve um pouco com ela e chegou na casa dele e disse para sua mãe: Besita, eu hoje conheci a mulher com quem eu vou me casar. E olha isso. Já teve assim uma paixão extraordinária no primeiro dia de conhecimento. E ele jogava tênis com o Anésio Lara Campos. E certo dia, andando lá, ali perto do Parque Balneário, em Santos, e do Hotel Atlântico, eu acho que é assim, certo dia ele andando a pé ali, encontrou, tomando chá, o Anésio, seu amigo, e disse, olha, aqui está a minha noiva. E era a Filomena. Meu pai ficou, mas como? Meu amigo resolveu, mas como é? E ficou inteiramente assim, triste. Mas quando soube que ele tinha falecido, ele foi procurar minha mãe, Filomena, e começou E ela primeiro disse, olha, não adianta querer estar comigo, porque eu gostava muito do Anésio e não vou me casar outra vez. Mas, passado um ano, ele soube que ela começou
andar em festas e tudo com os irmãos e primos, e resolveu procurá-la, e daí visitava a minha mãe e levava presentes para o Anésio e a Maria Teresa, e até que a conquistou, e daí se casou e tiveram mais 9 filhos. Desses 11, eu sou o 8º. E, para começar, minha mãe resolveu me ter ali onde ela morava, na Alameda Casa Branca, com a Alameda Santos, em frente ao Parque Siqueira Campos. E eis que ela me disse: olha, eu tinha resolvido ter você em casa, mas você me deu muito trabalho, você nasceu com a cabeça muito grande. Esse foi o primeiro trabalho que eu dei para ela. Mas ali eu tive uma infância assim muito boa. Morávamos numa boa casa, tinha piscina. Eu também era junto ao Parque Siqueira Campos e ao Parque Alexandre de Gusmão. E eu gostava muito, eu jogava futebol, nadava, fazia exercício desde menino, né? E meus pais eram muito cristãos, muito católicos, né? Meu pai, ele foi por 30 anos presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que provia oportunidades para meninos e meninas de famílias pobres para terem, numa parte do dia, trabalho, como de guardar automóveis ou de serem engraxados e tudo, tinha uma fardinha, e outra parte do dia estudavam. Às vezes eu acompanhava meu pai indo até lá, e eis que eu via aqueles meninos abraçando meu pai quase como se fosse um segundo pai. E meu pai também costumava muito atender as pessoas que vinham ao portão da minha casa ou ao seu escritório, que era na Rua Boa Vista, e ele fundou o Escritório Suplicy em 1937, quando se mudou para São Paulo, e passaram a morar aqui. Ele era um corretor no Escritório Suplicy de café, algodão e outras coisas, mas e meu pai era também do movimento pela desfavelização de São Paulo, e eu, por vezes, ia acompanhá-lo nas reuniões e aprendi. E meus pais também costumavam reunir todos os filhos e filhas e fazer uma oração, e sempre procuravam dizer que era importante que nós nos mantivéssemos sempre muito unidos e fraternos e tudo. Mas também eles, meu pai e minha mãe, me ensinaram que nós deveríamos também levar em consideração estes valores para além dos muros de nossa casa. E eu, desde menino e depois como adolescente e tudo, comecei a me preocupar sobre, afinal de contas, como é que entre as pessoas da minha família, das minhas rodas de amizade, havia tantas oportunidades e facilidades para irmos a boas escolas. Tínhamos automóvel, tínhamos bicicleta. Depois, quando completei os 18 anos, tive motocicleta e estudei em ótimas escolas. Fiz a infância, o primário, jardim de infância e primário na Escola Nossa Senhora das Graças, lá na Rua Maranhão, em Higienópolis. Hoje ela fica no Itaim, e ficava em frente à Igreja Santa Terezinha, lá na Rua Maranhão. Depois fui estudar no Colégio São Luís, onde eu fiz desde a admissão até o terceiro científico, e daí fui estudar administração de empresas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo,
onde inclusive depois me tornei professor de economia, não é? Mas eu sempre tive essa preocupação e com as desigualdades e as injustiças que havia no Brasil. Para contar um exemplo, eu dormia num quarto em frente ao Parque Siqueira Campos. Eu acho que deveria ter assim uns 10 anos de idade. E às vezes, assim, por volta da meia-noite, eu era acordado, eu ia ver o que acontecia. Eram algumas mulheres que estavam recebendo borrachadas da polícia para entrarem na viatura. E aí eu notava que 3, 4 dias depois elas estavam de volta lá vendendo o seu corpo. Então, são coisas que foram me fazendo pensar, mas o que é que leva uma mulher a se sujeitar a uma situação como essa, né? Quando tinha uns 10 anos de idade, me lembro uma vez andando de bicicleta em casa, derrapei na curva e numa ladeira e quebrei a perna. Nossa! Acidentes desse tipo, né? Quebrei o fêmur, mas 45 dias de gesso, logo me recuperei e tantas coisas. Eu, felizmente, faço minha ginástica até hoje 3 vezes por semana. Hoje de manhã eu fiz das 7 às 8, 7 e pouco até 8 e pouco. Eu faço 1 hora de ginástica, dou umas corridas aqui na Praça Guilherme Caval, em frente de casa. Então, felizmente, meus filhos também gostam muito de esporte, tanto o Eduardo, que é o supro, o André, que é advogado, e o João. Tem certas coisas que... Meu pai, por exemplo, quando ele tinha 16 anos, morando em Santos, ele foi jogador do primeiro time amador do Santos Futebol Clube. E eis que, portanto, foi fundador do Santos. E quando eu era menino, gostava de me levar para assistir os jogos do Santos. Eu, antes do tempo de Pelé, por exemplo, de Manga, Elvio, Ivan, Ramiro, Formiga, Guizito, 109, Antoninho, Nicásio, Vasconcelos e Tite, eu já... Que memória, seu Suplicy! Do Santos, mas depois com o Pelé, então, e com o Neymar e tal, muitas vezes levei meus filhos para assistir os jogos do Santos, no Pacaembu, no Morumbi, na Vila Belmiro, e eles todos são torcedores do Santos, assim como meus netos homens. Você citou o nome deles, eles também são torcedores do Santos, só as minhas netas que são um pouco assim mais independentes. Elas desvirtuaram da família no gosto pro futebol, pro time? Não, mas a Laurinha torce pro Palmeiras e a Maria Luísa não tem assim um time tão preferido, mas desde o Felipe, o Teodoro, o Bernardo são... E tá faltando Rafael, né? O Rafael, então, com 7 anos, já torce muito para o Santos. Eu ia perguntar exatamente isso mais para frente, o senhor já acabou respondendo, que era essa questão da paixão pelo Santos. Então, pelo que o senhor disse, praticamente um membro fundador do Santos Futebol Clube, uma família praticamente fundadora do Santos. E eu vejo que o senhor posta muito também a respeito de futebol, né? Claro, sempre com respeito aos clubes e tal. Ainda hoje o senhor acompanha futebol bastante? Acompanho bastante, né? Agora a gente não está podendo ir nos estádios, né? Mas eu muitas vezes assisto pela televisão os bons jogos, né? O Palmeiras e Flamengo, acho que foi domingo passado, né? Na Supercopa, eu assisti o segundo tempo e a disputa dos pênaltis. Fiquei impressionado com os goleiros que atuaram tão bem, né? Mas eu gosto de assistir, sim, de acompanhar. Seu Suplicy, ainda falando sobre o relacionamento com o teu pai, em cada casa, as paternidades elas são plurais, né? São diferentes. E ainda hoje, em 2021,
a gente tem muito autoritarismo no relacionamento entre pais e filhos. E quando se fala em década de 40, 50, a impressão é que essas figuras paternas eram ainda mais ditatoriais, né? E com menos afeto. Para onde tua memória te leva quando você se lembra do relacionamento com o teu pai, o Sr. Paulo, neste aspecto afetivo? Havia uma distância ou não? Era aquela coisa acolhedora? Era muito acolhedor. Meu pai era, assim, um companheiro formidável. Ele gostava até de jogar bola conosco na praia ou onde fosse. Se misturava com os filhos e os primos e amigos. E sempre eles eram, meus pais, muito carinhosos conosco e respeitavam muito, né? Nós tínhamos sempre, assim, muitos amigos, né? Eu, quando tive, assim, uns 15 anos de idade, resolvi ter aulas de pugilismo, né? Dos 15 aos 21 anos, eu participei do campeonato da Gazeta Esportiva de boxe. E você sabe que aos 15 anos de idade, o Eduardo também resolveu disputar o campeonato da Gazeta Esportiva de pugilismo, né? E qual foi o resultado dessa participação? Eu perdi na semifinal e o Eduardo também, mas ambos... Foi bem. Fomos bons pugilistas, então, e o treino do boxe e tudo nos prepara para a vida toda. Sim, com certeza. É muita disciplina, né? O esporte, ele traz isso, né? Embora o boxe seja um esporte individual, mas ele traz muita disciplina. E assim, o maior desejo da vida de qualquer pai é ver os filhos bem criados, com a vida financeira e carreira estabilizados, famílias constituídas. E hoje, todos os teus 3 filhos são adultos e desfrutam suas carreiras com sucesso, suas famílias. O que significa para o senhor olhar para o lado e ver esse alicerce forte que o senhor ajudou a construir? Eu acho, fico feliz. Eu também procuro transmitir aos meus filhos que nós precisamos levar em conta, para construir um Brasil justo, civilizado, levar em conta sempre aqueles valores que não sejam unicamente o interesse próprio, se levarem a vantagem em tudo, mesmo que pisoteando sobre o próximo. Precisamos, sim, levar em consideração. É claro que todos nós desejamos progredir e ficamos muito felizes com o progresso de nossos entes felizes, nossos entes queridos. É claro que eu fico muito contente com o sucesso do Eduardo, que é o Supla, o André, que é advogado, do João, que, como o Edu, é compositor e cantor, mas eu também procuro transmitir a eles que é muito importante que levemos em consideração aqueles outros valores que são próprios da história da humanidade, valores como a busca da ética, da solidariedade, da justiça, da fraternidade, valores tais como de uma das pessoas que eu tenho assim como um inspirador, né, de ações as mais adequadas, né? Que, se você quiser, eu posso trazer aqui para lhe dar um abraço. Você gostaria de conhecê-lo? Opa, com certeza. Está aqui, viu? Vamos ver. Meus filhos conhecem bem este homem. Olha aqui. Você conhece bem? Esse daí quem não conhece, né? Porque é um dos meus inspiradores, né? Eu procuro dizer que nós precisamos levar em consideração sempre o mais belo, as palavras de um dos mais belos discursos da história da humanidade, de Martin Luther King Jr., I Have a Dream, que quando foi comemorado os 100 anos da abolição da escravidão nos Estados Unidos da América, era 28 de agosto de 1963, e Martin Luther King Jr. convidou a todas as pessoas que lutavam por direitos iguais
para comparecerem diante do memorial de Abraham Lincoln, que 100 anos antes havia assinado a abolição da escravidão. E nada menos, mais de 250 mil pessoas compareceram. O presidente John Kennedy, um pouco antes, o chamou na Casa Branca e disse: não faça isso, esse pessoal vem aqui, vai destruir a capital. Não, pode estar certo de que vai ser uma demonstração pacífica. E então ele reuniu aquela multidão, compareceram líderes brancos, negros, vermelhos, amarelos, grandes cantores como Peter, Paul and Mary, Bob Dylan, John Baez e outros que cantaram músicas lindas, e ao final ele fez aquele pronunciamento: I have a dream, eu tenho um sonho de que um dia todas as pessoas nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Então, são coisas assim que eu também procuro lecionar para os meus estudantes, não é? Sempre que eu dou aulas nas faculdades e tudo, eu lembro destes valores, não é? Sim, e para os nossos ouvintes até pegarem um contexto, o seu Suplicy dando essa resposta, né, dando essa palestra, na verdade, para a gente, dando essa aula, ele pegou o quadro, exatamente um quadro lindíssimo de Martin Luther King, para falar a respeito. E aí o senhor está falando da criação, né, desses valores que buscou passar para o João, para o André, para o Eduardo, né, para o Supla. O senhor conseguiu ter dos pais exatamente essa consciência de classe, né, mesmo sendo uma pessoa de uma família privilegiada, de uma classe social privilegiada, o senhor conseguiu ter estes ensinamentos humanitários desde a infância. Então o senhor cresceu já com essa questão de pensar no próximo, de olhar um pouco para os menos favorecidos, de querer dar sua contribuição à sociedade, mas nós sabemos que essa questão de consciência de classe, nem nas classes menos favorecidas, nem entre os pobres, ela praticamente existe, né? Então a gente tem muitas pessoas da periferia que não têm consciência de classe. Eu digo isso até porque eu moro na periferia. E aí eu queria entender do senhor se na hora de transmitir isso para os teus filhos foi fácil ou não foi tão tranquilo, justamente porque eles não passaram por dificuldades financeiras, não vivenciaram o lado de lá do balcão. Então é muito difícil, de repente, você conseguir transmitir um valor de que a pessoa não está vivenciando na pele. Um valor que o senhor conseguiu captar quando o seu pai transmitiu, mesmo não tendo vivenciado na pele. Como foi transmitir isso para os meninos? Desde o início, foi uma criação, eles captaram facilmente essa questão humanitária que também está no seu DNA? Olha, eu estou sempre dialogando com eles a respeito da realidade brasileira e do mundo também. Estamos trocando ideias sobre o que se passa e tudo, e eles acompanham também a minha batalha para que eu possa ver implantado no Brasil aquilo que, como senador, eu coloquei e felizmente foi aprovado por todos os partidos no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula, a Lei 10.835 de 2004, que institui a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado. Mas como assim, até para o Fernando Gifford, para o Pelé, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, sim, para Eduardo Suplicy também, só que os que temos mais vamos colaborar para que nós mesmos e todos os demais venham a receber, e daí teremos as vantagens. Você sabe, permita-lhe fazer uma pergunta, claro. Fernando Gifford. Você tem armas em casa? Não. Você ficou bem ou mal impressionado quando, naquela reunião para os seus ministros, o presidente Jair Bolsonaro, a certa altura, disse que queria
uma reunião que foi gravada e transmitida ao povo brasileiro, que ele queria distribuir armas a todo o povo brasileiro. E eu fiquei impressionado, né? E você, o que achou? Completamente mal impressionado, né? As prioridades do presidente Bolsonaro, elas são totalmente contrárias ao progresso de qualquer sociedade. Você sabe que quando ele ficou com a Covid-19 e anunciou que precisaria ficar pelo menos 2 semanas isolado no Palácio do Alvorada, eu pensei então comigo mesmo que ele teria tempo para ler um livro, né? Eu resolvi, então, encaminhar para ele, de presente, a Utopia de Thomas More. E você sabe por quê? E você sabe que o gabinete dele agradeceu, mas não disse que ele tenha lido o livro. Quem sabe você, quando entrevistá-lo, possa perguntar o que ele achou, tá bom? Mas por que eu mandei esse livro? No livro primeiro de Utopia, há o diálogo do cardeal Morton com diversos personagens sobre a pena de morte que é instituída na Inglaterra naquela época, início do século XVI, 1516. Eles estão comentando que a pena de morte não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos ou os assassinatos. E foi então que o viajante português Rafael Ítalo Deu em grego significa um contador de histórias, pondera, muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, na Bélgica, um tratado de assistência aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de uma renda a todos. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos maiores pensadores da humanidade que bem defendeu, argumentou em defesa da renda básica de cidadania. Exatamente, indo de encontro com o seu projeto, que é um projeto, como o senhor falou, ele foi aprovado há muitos anos, né? A gente precisa com urgência colocar esse projeto para rodar. Eu sei que agora em março, né, nós tivemos uma aprovação também para que a gente consiga implementar esse projeto de uma forma integral. Eu vou pedir para o senhor falar mais sobre a renda básica de cidadania, porque está na minha pauta também, eu acho que é necessário a gente falar disso, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, digamos, reflexiva, meio filosofal. Criar filhos é um ato político? É um ato humanitário, né? Acho que estamos aqui na Terra para termos uma vida e multiplicarmos-nos, né? Então, é uma coisa tão especial ter filhos. E você sabe que, por acaso, hoje que você me convidou para falar dos filhos, né? Eu justamente fui convidado para ler o prefácio sobre a história do Supla e se você achar interessante, aqui... eu queria muito ler esse livro do Supla, queria muito. Ainda não tive oportunidade. E esse livro está agora sendo colocado para... vai ser feito em meio virtual, né? E-book? Vai sair em e-book, seu Suplicy? Em meio virtual, falado, e por isso que... legal, audiobook. Por isso que o senhor gravou o prefácio. Audiobook. Por acaso, se você quiser que se achar interessante que eu leia aqui o prefácio... Poxa, vai ser uma honra o senhor recitar para a gente esse prefácio, com certeza. Posso fazer? Claro, será uma honra. Aí a gente disponibiliza no final do programa, depois do nosso quadro de encerramento, porque é uma forma também de fecharmos Paternidade.doc com chave de ouro.
Então, queridos ouvintes, depois da cápsula do tempo, continuem ligados, porque o seu Suplicy vai recitar pra gente o prefácio que escreveu para a biografia do seu filho Supla. Combinado? E eu ia te perguntar até com relação ao Supla. Primeiro que assim, com relação ao João e o Supla, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito fã da música dos dois. Assim, o Supla, eu tinha o vinil do Tóquio. Eu lembro que eu ficava ouvindo o vinil do Tóquio, isso não faz muito tempo, foi 2000 e pouco. E olha que o vinil era de 80, né, da década de 80. E a sonoridade do Brothers of Brazil era espetacular, era totalmente inovadora. Eu sou muito fã do trabalho dos dois. Inclusive, João, você está convidado para participar do Paternidade.doc a hora que você quiser, que vai ser uma honra te receber aqui. E falando de Supla, seu Suplicy, quando que o Supla começou a enveredar pro punk rock? E aí eu digo, quando ele começou, de repente, a enveredar pro punk rock na questão estética. Porque o punk rock, óbvio, a gente sabe, ele é uma mistura da questão da atitude, da sonoridade e da estética. E o senhor, como um político, estava ambientado com aquela coisa mais do engravatado, dos executivos e tal, e de repente me veio um Supla com aquele visual. Como que foi pro senhor lidar com isso? Bem, certo dia ele chegou em casa com, acho que com uma tatuagem, os cabelos assim, tal como até hoje eu sou, mas isso sai ou vai ficar assim sempre? Mas daí me acostumei sempre. E eu, em geral, sempre tive uma ótima relação e, sobretudo, de procurar compreender as coisas, quando ocorrem alguns problemas assim de maior profundidade, eles me telefonam e procuram assim me trocar ideias comigo. Eu procuro ajudá-los a pensar a respeito, né? A política, seu Suplicy, ela consome muito tempo, ela requer uma presença ativa integral. Mas a paternidade também requer presença ativa integral. Em algum momento, se considerou um pai ausente? Bom, eu tive momentos como eu mencionei na minha história lá na Michigan State University, por 6 meses, uma vez eu fiquei estudando ali sozinho, mas isso foi um semestre e para completar o meu PhD, mas nós tivemos um relacionamento tão próximo ali, como eu contei há pouco, né? E também quando foi 1976, eu que escrevi artigos na Folha de São Paulo sobre política econômica e tudo, certo dia vieram alguns amigos e disseram: seus artigos na Folha estão sendo muito lidos, seria bom você pensar em ser um representante do povo. Então eu fui conversar com Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Alberto Goldman, Plínio da Arruda Sampaio, Chopin Tavares de Lima. O que é ser um parlamentar, um representante do povo? Me interessei, me inscrevi no MDB e em 78 fui candidato a deputado estadual. Nessa ocasião, meus filhos ainda eram meninos, né? E eu considerei, porque o próprio Ulisses Guimarães falou: quem sabe você possa já começar como deputado federal. Mas eu pensei comigo mesmo, meus filhos ainda são pequenos, acho que é melhor eu ser deputado estadual. E daí, em 82, já com eles maiores, eu fui deputado federal, o que significava que de segunda à noite, ou terça, quarta e quinta, ficava em Brasília e voltava, mas continuei a ter uma relação muito próxima de todos os meus filhos. Quando faz um balanço histórico da tua jornada paterna, encontra algum arrependimento pelo caminho? Bem, com respeito ao relacionamento com meus filhos, eu não me lembro de ter tomado assim alguma atitude que pudesse tê-los prejudicado e da qual eu esteja arrependido, né? É claro que estou muito longe de ser uma pessoa perfeita, né? Muitas vezes
posso ter cometido os erros e às vezes até prejudicado, magoado pessoas e tudo, mas eu, em geral, acho que as coisas caminham bem e naquilo que eu até reconheço que poderia ter procedido melhor, eu procuro agir para superar e corrigir os erros. E aí, sobre o Supla, ele sempre foi muito categórico em dizer que, abre aspas para o Supla, ser filho de político sempre me encheu muito o saco, fecha aspas. Senhor Suplicy, a política foi um trauma no relacionamento entre vocês, pai e filhos? Eu acho que não. Eu acho que eles... claro que é muitas vezes difícil ser filho de político, mas, em geral, o que eu percebo é que meus filhos costumam dar um testemunho de que as pessoas, em geral, gostam do que eu faço, do que eu tenho defendido ao longo de minha vida e tem muito respeito por mim e isso significa também respeito por eles. Então, eu acho que isso prevalece, né? O fato dos seus filhos não darem continuidade a essa trajetória família Suplicy, digamos assim, na política, te frustra de alguma forma? Não, de maneira alguma. O importante é que eles possam sempre escolher os seus próprios caminhos. Eu fico feliz de eles estarem bem nas profissões que escolheram. O Eduardo e o João como artistas, músicos, compositores, e o André como um ótimo advogado que ele é. Então, fico contente e não tenho nenhum problema de eles preferirem até hoje não serem políticos, serem candidatos. Políticos todos somos, de alguma maneira, né? Sem dúvida. Mas nunca até hoje pensaram em ser candidatos. Qual filho que é mais parecido com o senhor na personalidade, nas características? Os três têm semelhanças comigo e eu gosto dos três, então não tenho essa identificação necessariamente. Cada hora algum deles se parece bastante com o pai. Faltou ser pai de uma menina, né, seu Suplicy? Mas agora acho que não dá mais. Agora terei e estou muito feliz porque o André e a Juliana estão já esperando e já sabem que logo, daqui a alguns meses, vai nascer uma menina que vai ser a minha 7ª neta. Já tem nome? Acho que estão considerando Isabel, algo assim. E falando de legado, como o senhor quer ser lembrado pelos filhos e suas próximas gerações depois de partir? Eu tenho uma lembrança tão afetiva e positiva do legado que meu pai e minha mãe deixaram para mim, e se eu puder deixar como legado o exemplo de tudo que fiz na minha vida, aí estarei feliz. E tua versão vovô, hein? Como é o avô Eduardo Suplicy? Eu tenho 6 netos. Na verdade, serão 7 até o 2º semestre, porque o André vai ter uma nenê, uma menina, já está definido que a Juliana está esperando nenê, no 2º semestre vai nascer, e eu estou muito contente de ter, a partir do 2º semestre, 7 netos e netas, pois são 4 homens e 2 meninas até agora, e serão 3 meninas. A Laura, o Teodoro, o Bernardo, a Maria Luísa, o Felipe, o Rafael. É possível que essa nova neta se chame, mas ainda não está inteiramente definido, que se chama Isabela, mas ainda vamos ver o que André e Juliana vão decidir. Mas eu quero lhes dizer que eu tenho assim a maior alegria de estar dialogando
com meus netos e brincando com eles, jogando futebol. E acontece que eu também acabei sempre indo assistir os Jogos do Santos com meus filhos e com meus netos, e todos os homens, dentre filhos e netos, são torcedores do Santos. Só as Laurinha, por exemplo, é do Palmeiras, tudo bem, é da democracia, mas Maria Luísa ainda é um pouco neutra, mas... E a Isabela, vamos ver o que vai torcer para qual time, né? Mas eu fico contente quando dialogo com ela. Esses dias estava conversando com a Laurinha, também com a Maria Luísa, sobre o que elas pretendem fazer. A Laurinha acaba de fazer o vestibular e vai estudar ciência política e gestão pública lá em Lisboa, em Portugal. E eu estou muito contente que ela vai se formar lá em Portugal, uma visão internacional das coisas, não é? E então, com todos os meus netos e netas, eu fico muito contente de ajudar a construir e de mostrar a eles e elas que o quão importante é nós levarmos em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se buscar a vantagem em tudo. É importante que nós levemos em consideração aqueles outros valores que são próprios da humanidade e de nós brasileiros, a busca da ética, da democracia, da solidariedade, da fraternidade, de maior justiça e igualdade entre todos nós. Ainda sobre esse lado avô, mas entrando já no métier da política, a gente conseguiu a proeza, né, de entrar na era mais odiosa de nossa história, porque agora o racismo, a homofobia, o machismo, enfim, o ódio gratuito, agora tem chancela oficial no Brasil, né, seu Suplicy? Por mais que o ser humano nunca tenha sido uma raça amigável, nunca vivenciamos a legalização da intolerância como hoje, com o atual governo. E o senhor, pela postura ideológica e discurso que sempre teve, mais do que nunca é um dos alvos do lado de lá da extrema-direita. De certa forma, o senhor teme pela segurança dos teus netos? Isso ainda te assusta ou o senhor já está calejado? Olha, é muito importante que nós venhamos, sobretudo, praticar o amor e termos muita interação com os valores que nos são recomendados, por exemplo, pelo Papa Francisco, e procurar persuadir a todos que esta incitação ao ódio que tem acontecido não deve prevalecer. Então, eu acho que é importante a gente estar, sim, assim, falando muito mais de amor, né? Por essa razão é que eu gosto tanto de cantar as canções que falam do amor, né? Hoje o Roberto Carlos faz 80 anos, né? E uma das suas melhores canções é Como é Grande o Meu Amor por Você, que diz coisas tais como: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar
como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Tem tantas músicas bonitas que falam do amor, não é? Vocês conhecem? Você sabe que se você pegar a relação das mais belas canções brasileiras, é uma canção do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que esta ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Então, um povo que é capaz de compor, de cantar tanto, canções tão belas de amor, vamos procurar menos estar incitando o ódio entre os brasileiros e brasileiras, tá bom? Essa é minha proposta. Poxa, que coisa linda, seu Suplicy. Obrigado pelas palhinhas aí, a capela. Diante, né, de um momento tão difícil para a nossa nação, cantar o amor e se permitir ouvi-lo e absorvê-lo talvez seja realmente o melhor remédio para a gente olhar para frente e vislumbrar dias menos doloridos. E eu abri a última pergunta falando sobre extremismo, ódio, e em termos de Brasil, uma das pólvoras para algumas situações de polarização é o negacionismo, né? Negacionismo este que chegou até as crianças, até nossos filhos, quando a gente lembra que em pleno 2021 temos campanha contra a vacinação, né? Recurso, inclusive, a vacinação inclusive é um recurso que aumentou muito nossa expectativa de vida ao longo da história. E a gente sabe que não vacinar é um grande perigo para o aumento nos índices de mortalidade infantil em médio e longo prazo. Qual a opinião do senhor sobre isso, seu Suplicy? Importantíssimo que venhamos a dar a maior importância e prioridade a vacinar todo o povo brasileiro, de todas as idades, de todos os estados, municípios da federação. É fundamental. E eu já fiz a minha primeira vacina no dia 3 de março e já está marcada a minha segunda vacina, a AstraZeneca, lá da Fiocruz, que será tomada por mim no dia 3 de junho.
E eu quero conclamar a todas as pessoas para efetivamente se vacinarem. Eu acho que foi lamentável a atitude do presidente da República quando diz que a Covid era só uma gripezinha, que ele, inclusive, desprezou a importância da vacina e tantas recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então, eu acho que é fundamental que todos nós venhamos a observar as recomendações de isolamento quando, eventualmente, porque o importante, na medida do possível, como tenho feito, é ficarmos em casa. Eu estou trabalhando em casa desde 23 de março do ano passado, já passou-se mais de um ano, e sabe que eu já fiz mais de cerca de 600 conversas ao vivo, assim, de forma virtual, falando com pessoas do Brasil inteiro, de mais de 20 estados, de vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas dos mais diversos estados brasileiros, desde o Rio Grande do Sul até a Paraíba, o Pernambuco, Recife, Pará e Minas Gerais, e Rio de Janeiro, e interior de São Paulo, e os pedidos não param. E falando sobre esses temas que nós estamos aqui conversando a respeito. Então, eu acho que, de fato, esse negacionismo é algo totalmente inadequado. O importante é que nós venhamos, sim, a levar em consideração as recomendações das autoridades da saúde, da Organização Mundial da Saúde, e, portanto, minha recomendação a todos vocês é de se vacinarem e saírem sempre com as máscaras, e também muito cuidado de estar sempre lavando a mão com álcool gel e não se aproximando tanto das pessoas sem máscara. Bom, nós já vamos para o quadro final do programa, mas antes eu quero abrir espaço para o senhor falar rapidamente sobre a renda básica de cidadania. Eu sei que é meio impossível ser breve, porque é um projeto extenso e que mereceria até um programa só dele, mas como eu acho uma pauta extremamente necessária e urgente, queria que o senhor dissesse de forma resumida para o nosso ouvinte que ainda não conhece do que se trata e por que da importância em todos lutarmos por sua implantação o mais breve possível. A renda básica de cidadania refere-se ao direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação. A ninguém será negado. Mas como assim? Até para o Pelé, para a Xuxa, para o Eduardo Suplicy, para o Jair Bolsonaro, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro? Sim, claro que aqueles que temos mais, vamos contribuir para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E isto, felizmente, foi já aprovado como lei por todos os partidos em dezembro de 2002 no Senado Federal, de novembro de 2003 na Câmara dos Deputados. Estavam presentes na Comissão de Constituição e Justiça quando foi aprovado o atual ministro Onyx Lorenzoni e o atual presidente, que eram deputados federais, Jair Bolsonaro. E então o presidente Lula, em 8 de janeiro de 2004, sancionou esta lei. Mas há um parágrafo que foi sugerido pelo relator Francelino Pereira que diz que a renda básica de cidadania será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, faz o programa Bolsa Família e
agora mais recentemente o auxílio emergencial. Mas um dia será pago para toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. E gostaria de lhes transmitir que o número de laureados com o Prêmio Nobel de Economia e da Paz que estão apoiando esta proposição é crescente. São dezenas de economistas e laureados com o Prêmio Nobel da Paz que estão defendendo esta proposição. Por outro lado, também pessoas como, dentre outros, alguns dos principais estadistas têm apoiado esta proposta, como, por exemplo, o Papa Francisco, em seu último livro, Vamos Sonhar Juntos, ele faz uma consideração sobre que mais e mais é necessário hoje se pensar na introdução da renda básica universal, pois será importantíssimo que mais e mais venhamos a ter este instrumento de política econômica que tem como sua principal vantagem aumentar o grau de dignidade e liberdade real para todas as pessoas. E é interessante informar que, em nome de um morador de rua de Porto Alegre, a Defensoria Pública de Porto Alegre, de Rio Grande do Sul, encaminhou um mandado de injunção ao Supremo Tribunal Federal, referindo-se ao presidente da República, a respeito da importância de o governo federal regulamentar logo esta lei. E o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, foi designado relator e também colocou como a sua proposição que o governo federal do presidente vai ter que regulamentar esta lei no prazo de 1 ano. E já há 3 votos favoráveis e outro do ministro Gilmar Mendes dizendo que será regulamentada em 18 meses. Mas acredito que até o dia 26, que é o prazo, 26 de abril, haverá a decisão a respeito disso pelo Supremo Tribunal Federal, e eu aqui me coloco à disposição, seja dos ministros do Parlamento, agora ainda que foi formada uma frente parlamentar mista em defesa da renda básica, que já tem 220 deputados federais e senadores. Então eu estou bastante otimista de que nós vamos avançar em direção a termos este instrumento de política econômica o quanto antes no Brasil. Bom, minha gente, minha vontade era de ficar horas conversando com Vossa Senhoria, o vereador Eduardo Suplicy, mas infelizmente eu preciso liberá-lo para outro compromisso, já que mais do que nunca o Brasil e a cidade de São Paulo precisam dele. Claro que ele não vai embora antes de participar do nosso quadro de encerramento, também conhecido como a cereja do bolo do programa. Hora de ligarmos ela, a Cápsula do Tempo! Senta que lá vem a história. Seu Suplicy, meu amigo, caros ouvintes, é o seguinte: é agora, na Cápsula do Tempo, que o Eduardo Suplicy vai gravar uma mensagem especial para os filhos dele, o André, o João e o Supla. Mas não é um recado qualquer ou uma conversa que eu acredito que eles já tenham tido nessas décadas todas de convivência, nada disso. Papito,
Trata-se de um recado que você vai gravar para que seus filhos possam ouvir no dia em que você não estiver mais aqui vivo nesse mundo. Pensando que lá no futuro, se Deus quiser bem distante, depois de sua partida, seus filhos continuarão por aqui tendo instantes de medo, angústia, alegria, euforia, momentos em que gostariam do seu conselho, orientação, ombro ou abraço, mas não o mais tiverem, o que você gostaria de dizer a eles? Eduardo Matarazzo Suplicy, a palavra é tua, em primeira pessoa, se esqueça de tudo ao redor, valendo! Meus queridos filhos, quantas estradas precisará um homem caminhar até que ele possa ser chamado de homem? Quantos mares precisará a gaivota branca navegar até que ela possa descansar na areia? Quantas vezes as balas de canhão precisarão voar até que finalmente sejam silenciadas para sempre? Quantos anos precisará uma montanha existir até que seja lavada para o mar? Quantos anos precisará um povo existir como o povo brasileiro até que alcance a liberdade? Quantas vezes precisará um homem olhar para trás e fingir que não está vendo as coisas? Quantas vezes precisará um homem olhar para cima até que possa ver o céu? Quantos ouvidos precisará uma pessoa ter até que possa ouvir as pessoas chorarem? Quantas mortes precisarão haver até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, meus filhos, meus amigos, meu amigo Fernando, está sendo soprada pelo vento. Basta nós percebermos. É importante que a gente venha a ajudar a construção de um Brasil justo, civilizado. É importante que possamos ouvir as palavras, recomendações do Papa Francisco, que tem dito aos jovens de todo o mundo: vamos colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica que signifiquem a realização da justiça, para que então possa haver a paz. Quando se aboliu a escravidão, elevamos o grau de justiça, mas não fizemos o suficiente para compensar mais de 4 séculos de escravidão. Nós também precisamos ver tudo aquilo que possa significar a elevação do grau de justiça, a boa qualidade de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, para os adultos, até para os que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, à luz dos ensinamentos do nosso querido Paulo Freire. Se quisermos ter uma estrutura fundiária mais justa, seria importante acelerar a reforma agrária. Nesse tempo de pandemia, tão importante é o Sistema Único de Saúde, que ainda precisa ser aperfeiçoado e bem atender as pessoas na cidade e no campo e em todos os bairros das cidades. Também é importante estar nos estimulando a formação das formas de economia solidária, as cooperativas, e também colocando mais e mais em prática as oportunidades de microcrédito para as pessoas que, não tendo patrimônio, mas tendo capacidade, são capazes de obter empréstimos e conseguirem uma vida com dignidade e pagar os empréstimos a 12 ou 24 meses de prestações módicas. E daí temos as transferências de renda e podemos sim caminhar mais rapidamente para que logo, logo venhamos a instituir a renda básica universal, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica,
como um direito de todos partilharmos da riqueza comum de nossa nação. Desta maneira, nós iremos prover efetivamente dignidade e liberdade real para todos. Então, meus queridos filhos, vamos continuar a batalhar por esses objetivos de aperfeiçoamento da nossa democracia e da nossa nação. Um beijão e um abraço a todos. Poxa, que cápsula maravilhosa, altruísta, empática, plural, né? Uma cápsula do tempo para a posteridade e que serve não só para os teus filhos, mas para qualquer cidadão. Muito obrigado mesmo por nos ensinar, nos defender, nos inspirar e nos despertar reflexões tão importantes ao nosso futuro e também ao futuro de nossas gerações. Demais mesmo, viu? E agora, conforme prometemos, para fecharmos o Paternidade.doc de hoje com chave de ouro, o Sr. Suplicy vai fazer uma leitura do prefácio que escreveu para o livro de seu primogênito, Supla. Essa biografia se chama Supla, Crônicas e Fotos do Charada Brasileiro e está à venda em todo o Brasil. Sabia que, sem o teu apoio, este podcast poderá deixar de existir muito em breve? Pensando nisso, criamos a comunidade Paternidade.doc, em que você, ouvinte, homem ou mulher, poderá se tornar membro especial para, além de contribuir com a sobrevivência do programa, ter acesso a regalias exclusivas que nenhum outro ouvinte tem. Isso mesmo! São diversos planos com valores a partir de R$ 5,00 mensais, com recompensas que incluem participar como ouvinte da gravação de um programa para conhecer os bastidores, participar de sorteio mensal com prêmios sobre a temática relacionamento pais e filhos, receber os episódios inéditos antes de todo mundo, fazer perguntas por áudio aos convidados, ter acesso a uma comunidade secreta só nossa lá no Facebook, participar do nosso grupo de WhatsApp, onde interagimos sobre curiosidades, pautas e bastidores da produção de cada episódio, ter o nome citado ao término de cada programa e levar para casa uma máscara de pano com a marca do podcast. Não é demais? Então, se você acredita no propósito e seriedade do trabalho feito por mim, Fernando Giffer, aqui no Paternidade.doc, não seja um ouvinte comum. Seja membro da nossa comunidade e fortaleça esse trabalho que, como você já sabe, é executado com muito profissionalismo e com a preocupação em agregar positivamente não só aos homens que já exercem suas paternidades de forma ativa, mas também inspirar e despertar reflexões naqueles mais dispersos e relapsos que, porventura, por qualquer motivo que seja, ainda não compreenderam a relevância de seu indispensável e insubstituível papel enquanto ser formador de caráter e educador social. Acesse agora mesmo apoia.se/podcast paternidade, apoia.se/podcast paternidade para saber tudo sobre as recompensas e escolher o plano que você achar mais justo. Lembrando que pode ser cancelado a qualquer momento sem burocracia. apoia.se/podcast paternidade. Seja membro e bora trocar ainda mais figurinhas acerca do maior amor do mundo. Fique à vontade em nos dar esse presente, seu Suplicy, que é dividir um pouco esse amor que tens pelo teu filho Eduardo. Eduardo Supla é o primeiro de nossos 3 filhos tão queridos. Eu e Marta havíamos nos casado em 15 de dezembro de 1964. E aos 23, eu aos 23 e ela aos 19 anos, depois de 4 anos de namoro. Eu havia acabado de me formar na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e ela estava fazendo psicologia no Instituto Sete Sapiens. No primeiro ano e meio, moramos na casa de meus pais, na Alameda Casa Branca. Eduardo nasceu em 2 de abril de 1966. Após trabalhar o ano de 1965 no escritório Suplicy com meu pai, Paulo Cochrane Suplicy, resolvi prestar concurso para ser professor de economia na FGV. Graças a ter passado, pude então seguir para a Michigan State University, nos Estados Unidos, para fazer um mestrado em economia. Eduardo era um menino super saudável, cheio de energia, que desde os primeiros dias nos deu grandes alegrias. Com 5 meses de idade, nos acompanhou em viagem
Primeiro para Nova York, depois para East Lansing, onde passamos a morar num apartamento em Cherry Lane, no campus da Michigan State. Logo depois, chegou o longo inverno, com muita neve, para brincarmos juntos. Cedo ele começou a andar, a brincar com as crianças dos vizinhos das mais diversas nacionalidades. Aprendeu português e inglês praticamente com igual fluência. Ao longo de toda a sua meninice, demonstrava extraordinária energia. Quando íamos a um restaurante, ele caminhava pelas mesas, conversava com todas as pessoas, costumava também ir à cozinha, falava com os cozinheiros e garçons, até que chegasse a hora de comer. Desde os primeiros passos, tornou-se ótimo esportista, praticava todos os esportes, desde o futebol, que joga bem até hoje, o basquete, o tênis, a natação, sobretudo o surf, o polo, que aprendeu com seu avô, Luiz Afonso Smith de Vasconcelos, o boxe, a corrida e assim por diante. Com respeito ao futebol, quando meu pai tinha 16 anos, morava em Santos, foi jogador do primeiro time amador e um dos fundadores do Santos Futebol Clube. Quando era menino, meu pai gostava de me levar para assistir aos jogos do Santos, assim tornei-me torcedor do Santos, mesmo antes dos tempos extraordinários de Pelé. O mesmo fiz com meus filhos, Eduardo, André e João, por muitas vezes fomos assistir os jogos do Santos no Pacaembu, na Vila Belmiro, ou no Morumbi. Lembro-me bem de tê-los levado para assistir uma final de campeonato contra a Portuguesa, assim como também a estreia do Neymar no Pacaembu. Até após o jogo, fomos cumprimentá-lo no vestiário. Quando terminei o mestrado e me dispus a prosseguir em direção ao PhD, Marta, que havia bem aprendido inglês no período que lá estivemos e que já tinha completado 2 anos de psicologia no Brasil, propôs-me que voltássemos para que ela pudesse completar o seu bacharelado no SEDES por mais 2 anos e daí voltaríamos para que ela pudesse então fazer o mestrado nos Estados Unidos. Assim, voltamos em junho de 68. Fomos morar na rua Salvador Mendonça, junto à Praça Marungaba, por 2 anos, período em que nasceu o André, em 15 de dezembro de 1968. Quando Marta concluiu seu curso de psicologia, preparamos-nos para voltar. Recebi uma bolsa para estudar na Universidade de Stanford, mas com o plano de primeiro concluir os cursos e exames preliminares compreensivos para o doutorado na Michigan State, para daí irmos para Stanford, onde eu teria um período livre de estudos por 1 ano, período em que eu poderia trabalhar em minha tese de doutoramento sobre os efeitos das mini-desvalorizações da taxa de câmbio sobre a economia brasileira, de 68 a 73. Marta, então, pôde fazer o seu mestrado em psicologia, metade na Michigan State, outra metade em Stanford. Ao final do ano de 72, voltei para a Michigan State University, onde permaneci até completar a defesa da tese em junho de 73. Neste último semestre, Eduardo e André voltaram ao Brasil e foram morar com os avós Luiz e Noemi Smith de Vasconcelos, que os tratavam com imenso carinho e atenção. Assim, meu filho Eduardo viveu parte de sua infância nos Estados Unidos, 1º de agosto de 68 a junho de 68, e depois de setembro de 70 a dezembro de 72. Como nós gostávamos muito de música, tanto de música brasileira quanto internacional, estávamos sempre ouvindo cantores como os Beatles, Bob Dylan, John Baez, Don McLean, Ray Charles, Elvis Presley, Sam Cooke, Frank Sinatra, Cat Stevens, James Brown, Little Richard, James Joplin, Nina Simone, Neil Young, Tom Jobim, João Gilberto, Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Noel Rosa, Cartola, Tim Maia, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, Elis Regina, Nara Leão e tantos outros.
quando havia shows de artistas no campus ou em alguma cidade perto, levávamos nossos filhos para assistir. Lembro-me muito bem de termos ido assistir um ótimo show de Joan Baez no estádio de São José, na Califórnia. Quero acrescentar naquela lista a Rita... Eduardo voltou dos Estados Unidos com muito gosto pela música. Ao voltarmos pela segunda vez, fomos morar na Rua Laerte Assunção, no Jardim Paulistano. Antes, durante o tempo que ficou com os avós maternos, fez amizade com o Flávio e o Hélio, que moravam logo em frente e também gostavam muito de música. Desde menino começou a batucar em latas, cestos de lixo, caixões de papelão e que havia em casa para acompanhar o ritmo da música. Foi então que resolvemos dar a ele uma bateria que passou a tocar com todo entusiasmo. Depois de frequentar o kindergarten em Stanford, aqui no Brasil, Eduardo foi estudar no Colégio Lourenço Castanho, onde fez o primário. Daí foi para Nossa Senhora do Morumbi, Colégio São Luís, onde eu havia estudado. Depois o Colégio Veracruz, o Oswald de Andrade e ainda o Objetivo, onde concluiu o ensino médio. Fez vestibular para a economia na PUC de São Paulo. Passado 1 ano e meio, consultou-me. Pai, tudo bem de eu parar de estudar, uma vez que eu quero me dedicar inteiramente à música? Estava tendo muitos convites para viajar com sua banda pelo Brasil. Não conseguia se interessar tanto pelas questões de macro e microeconomia que eu ensinava. Eu disse a ele algo parecido com o que o meu pai me disse quando resolvi fazer o concurso para ser professor de economia. Olha, meu filho, ser professor possivelmente não vai lhe proporcionar o padrão de vida que você e sua mulher estão acostumados, mas se for o que vai lhe deixar feliz, vou procurar ajudá-lo. Então, eu transmiti ao Edu, ao Supla, que se o caminho da música, o que mais o deixaria feliz, eu iria apoiá-lo. Um aspecto significativo da minha relação com o Eduardo foi com respeito ao boxe. Certo dia, aos 15 anos de idade, quando eu voltava a pé do Colégio São Luís para casa, na Avenida Paulista, ao passar na esquina da Augusta, estudantes do Colégio Pai Leme começaram a me encarar e alguns vieram para cima de mim. Rolamos pelo chão e cheguei em casa sujo, ensanguentado. Foi então que perguntei a um cunhado, Aguinaldo de Araújo Góes, casado com minha irmã Vera, se conhecia algum bom professor de boxe. E ele me apresentou o Lúcio Inácio da Cruz, ex-campeão meio pesado de boxe amador, que se tornou grande amigo e deu aulas desde os meus 15 até 21 anos de idade, quando eu disputei o campeonato de estreantes da Gazeta Esportiva. Lutava bem, cheguei à semifinal. Pois bem, aos 14 anos, Eduardo esteve numa briga da torcida jovem contra o Corinthians e achou que deveria se preparar melhor para a sua defesa. E assim resolveu frequentar o Centro Olímpico, onde teve aulas de boxe com o Luiz Fabré. Aos 17 anos, disputou a Forja de Campeões, o mesmo que eu havia participado 22 anos antes. No início de sua adolescência, junto com Flávio Figueiredo, que morava em frente à casa de seus avós, Eduardo constituiu a sua primeira banda, Os Impossíveis. Começaram a se apresentar em diversas festas de amigos e colegas. Pouco depois, Eduardo formou a banda Metrópolis, com Rodrigo, Paulo e Pinho. Dada a amizade que desenvolveu com os amigos da Rua Laerte de Assunção, Eduardo formou a nova banda Tóquio, com Bide, Andrés, Marcelo e Rocco. 8 anos mais novo que Eduardo, o João, nascido em 14 de junho de 1974, desde pequeno se tornou um mascote da banda Tóquio.
sempre curtindo com atenção a música e com muita vontade de um dia aprender um instrumento para valer. Mais tarde, nos anos 90, Eduardo resolveu viver um tempo nos Estados Unidos, em Nova York. Foi então que lá formou a banda Psycho 69, com Steg, Louis e François. Fizeram muitos shows, viajaram um bocado, inclusive para o Brasil, onde ficaram hospedados em nossa casa. Eram animados e gentis. Mais tarde, já por volta de 2008, Eduardo e João resolveram juntar as suas qualidades, o primeiro com sua cultura hard punk rock e o segundo com sua preferência pela música popular brasileira, mas os dois também gostando muito um do estilo do outro. Quando os vi tocar juntos, qualifiquei o encontro de uma serendipity, que em inglês significa uma agradável e inesperada surpresa. Por 7 anos, o Brothers of Brazil se apresentou com grande sucesso no Brasil e no exterior. Em tempos recentes, eles têm também se dado a oportunidade de seguir em caminhos diferentes. Eduardo, com diversos convites para fazer programas na TV, como o Papito in Love, como na MTV, e também para no SBT, aquele programa que teve tanto sucesso lá a Casa dos Artistas, né? E também para fazer show solo ou com outros músicos, e o João, que com outros projetos também tem feito inúmeras apresentações. Torço muito para que venham a ter sucesso, seja quando estiverem juntos, seja quando em seus próprios caminhos. Assim como meus pais, Paulo e Filomena, fizeram comigo, procurei sempre transmitir aos meus filhos os valores cristãos de respeito e amor ao próximo, da busca da verdade, da honestidade, da busca da justiça e da importância de aprimorarmos as instituições democráticas de nosso país. Eduardo sempre acompanhou de perto o que fiz na vida. A certo momento, na adolescência, em uma de minhas campanhas majoritárias, tal era a movimentação de reuniões e entrevistas em casas, que ele pediu para morar um tempo na casa de seus avós maternos, até que passasse toda aquela fase. Sempre converso com ele sobre tudo o que se passa em nossas vidas, de nosso país e no mundo. Em todas as campanhas se posicionou ao meu lado, dispondo-se a me ajudar, sem ter se envolvido na vida política. Gosto demais da relação de amizade profunda que tenho com o Eduardo e, claro, também com o André e com o João. E cada um dos meus filhos, portanto, e agora dos meus netos. É o que eu tenho de mais precioso. E o Fernando? Que demais! Parabéns! Nossa, você foi demais! Maravilhoso esse prefácio. O senhor praticamente fez a biografia inteira no prefácio só. Que legal! Esse amor que o senhor tem pelos filhos é contagiante, é inspirador. Alguma coisa eu já tinha te contado, mas aí agora ficou tudo completinho. Completinho. Muito obrigado. É isso, gente. Acabou. O Paternidade.doc de hoje fica por aqui e quero agradecer demais a assessoria do vereador Eduardo Suplicy por todo o esforço para que esse encontro acontecesse e, claro, minha gratidão ao senhor, seu Suplicy, por de forma generosa e gentil separar um tempo em sua atribulada agenda para bater esse papo incrível comigo. Obrigado de coração e que Deus continue abençoando a tua vida, viu? Muito obrigado, Fernando Giffer. Parabéns a você pela condução dessa entrevista, pelas perguntas que você fez. Então, um grande abraço a você.
Meu abraço afetuoso também aos primeiros membros da comunidade Paternidade.doc, que já estão contribuindo efetivamente e financeiramente com a sobrevivência do programa e desfrutando recompensas maneiríssimas. Kleber Augusto do Nascimento, Elizabeth Alves dos Santos, Emerson Nunes da Silva, Fernando de Carvalho Matos, Lúcia Aparecida Fonseca e muitos outros. Gratidão, viu, pessoal? Deus abençoe a todos. E você aí do outro lado, caro ouvinte, quer ser membro da comunidade? Só acessar o apoia-se/podcast Paternidade, apoia.se/podcast Paternidade ou através do link que está aqui na descrição do episódio. E não se esqueçam de seguir lá o @FernandoGiffer nas redes sociais, porque tem muito mais material relacionado à paternidade e a diversos outros temas, artigos, vídeos, áudios, enfim. Valeu, gente, até a próxima. Fui! Você ouviu Paternidade.doc com Fernando Giffer. Não adianta, meu velho.